aqui. Se ajeitando. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo na Globo. Num ao vivo, no outro em direto. Ah, verdade. O Instagram tem uns nomes diferentes. No teu. Uhum. Bom, estamos avisando as pessoas. Vamos então para mais um dia. Deixa eu ver se eu fico mais pertinho de você para aparecer nos... Endireitar mais as cadeiras assim, ó. Fica melhor. Aí, esse negócio de ser assim de compridinho. Então, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Tem alguém que já está com a gente, Pet Terapeuta. Temos alguém. Olá. Bom dia. Bom dia. Que bom ter Sejam aqui bem-vindos. A gente está iniciando o nosso segundo dia da Semana Pais Presentes. Carol, te explica um pouco para nós? Sim, a nossa ideia então foi fazer essa jornada. É uma jornada, né, de 5 dias de lives diárias, então todas as manhãs de manhã. É difícil, a nossa voz ainda não tá 100%, né? Mas a nossa ideia então foi fazer isso nessa semana que antecede o Dia das Crianças, para que a gente pudesse ouvir algumas dicas de como ser presente, né? Nesse Dia das Crianças a gente costuma presentear sempre as nossas crianças, então a gente está trazendo essa ideia de não só dar presentes, ou ao invés de dar presentes materiais para as nossas crianças, sermos pais que são um presente na vida dos nossos filhos. E todos os dias a gente está falando sobre uma característica de como é esse pai que é um presente, né? Então ontem nós falamos sobre os pais dialogadores, né? Então se você daqui a um pouco está aqui com a gente e não viu, né? Pode acessar, tá salvo lá no nosso feed então a live de ontem, falando sobre essa característica tão importante que é a capacidade de poder escutar, de poder conversar com os nossos filhos. E hoje a gente vai falar então sobre os pais acolhedores, né? Um pouco a gente já falou ontem, na verdade os assuntos meio que se completam, né? Então um pouquinho a gente falou ontem, mas a gente vai falar um pouquinho mais isso hoje, sobre essa característica tão importante que é a característica do acolhimento e que é fundamental na infância. Estamos aqui. O nome dela é Karina. Oi, Karina. Agora deixa eu só tentar dar uma Muito ajeitada bem. aqui, se eu não derrubar A tudo. Karina disse que gostou de ontem. Vamos fazer. Um pouco mais de espaço. E mais espaço, mais longe, eu já não enxerguei. Aí, estamos aqui, a gente vai se organizando, tudo junto. Pronto. Então tá, a Karina tá aqui com a gente. Bom dia, Karina, que legal que você está aqui com a gente, que bom que você gostou. Sabe que a gente tem feito isso com muito carinho. Em maio desse ano, nós nos unimos, eu e a Carol. Eu sou psicopedagogo, diretor de uma empresa de recreação cultural. A Carol é diretora de uma escola aqui de Novo Hamburgo, né, que já existe há muitos anos, né? 31 anos. E a gente sempre, que a gente sentava para conversar, nós falávamos assim sobre as dificuldades da paternidade, né? E o quanto poderia ser melhor, o quanto poderia ser mais facilitada. A gente vem trazendo esse conhecimento exatamente porque a gente viu a necessidade de atualizar, né, a paternidade. E aí, aquilo que a gente fala e vai falar sempre, nós não estamos julgando, né, nós não estamos desmerecendo o que os nossos pais fizeram. Eles, sem dúvida, deram o que tinham de melhor para nós, mas, né, na época deles, com o conhecimento deles, né, hoje em dia, com tanto conhecimento, com tanta coisa na palma da mão, com tanta coisa nova, né? Então, para quem não conhece bem, assim, uma atualização pendente, nós temos 6 pilares onde a gente buscou conhecimento, e aí unindo o de melhor que tem desses pilares, né, para poder trazer para os pais, trazer, né, para as famílias o objetivo de facilitar a paternidade e potencializar o desenvolvimento da criança. Né? Os pilares são inteligências múltiplas, inteligência emocional, a neurociência, comunicação não violenta, disciplina positiva,
as fases do desenvolvimento, né, Carol, que a gente tem que saber sempre. E entrou mais alguém ali. Magna. Oi, Magna, tudo bem? E não podemos deixar, né, a questão da Montessori, né, que a gente fala também bastante sobre ela. Das inteligências múltiplas. Das inteligências múltiplas. Então são 6 pilares que a gente buscou conhecimento para poder estar trazendo hoje para vocês. Olha, a Karina disse que muito bom, eu tenho acompanhado vocês. Eu sou amiga da Luana, acho que é tua Que irmã, legal. né? Nossos pitocos estudam juntos, que bom. Que legal. Legal. Muito feliz. E a Cleonice está aqui com a gente também. Bem-vinda, Cleonice, bom dia. Alô, Ronaldo também. O Ronaldão, bom dia. A Lu é mais que uma irmã, né? Tem irmão que é irmão e tem irmão que é amigo e irmão, né? Isso, os irmãos que a gente pode escolher. É verdade. Bom, pessoal, vamos falar então hoje sobre acolhimento. Quando a gente fala de acolhimento, a primeira questão que a gente tem que falar é o seguinte: normalmente quando a gente vai conversar com alguém sobre a sua paternidade, sobre, né, criar filhos, a gente sempre tem aquele pensamento assim, sempre vem as dificuldades do tipo, meu filho está muito... Tu só cuida porque tu fica chacoalhando. Eu fico aqui, ó. E aí fica chacoalhando as telas que tá em cima da mesa, ele toca aqui e fica se chacoalhando e chacoalha vocês aí. O troço tá machichando junto. Tá, obrigado, Carol. A gente sempre tem quais são as frases mais conhecidas, né? Meu filho está agressivo, meu filho não me obedece, meu filho não me ouve, meu filho está ansioso. A gente sempre projeta as coisas na nossa criança. E qual que é o primeiro pensamento? A gente está falando sempre do sintoma. O que é isso? Ansiedade, agressividade, agitação, tudo isso é o sintoma. Sim. Meu filho está apático, ele não quer fazer nada. E normalmente a gente tende a olhar para a nossa criança pautado no sintoma. É como se tu tivesse uma dor de cabeça e tu fosse lá e tomasse um remédio. A solução da tua dor de cabeça é sempre o remédio. A gente nunca para se fazer a seguinte pergunta: o que está fazendo eu ter dor de cabeça? Sim. Sabe? Eu estou tendo alguma dor, eu estou com dor nas costas. Bom, vou lá e tomo Dorflex. Vou lá e tomo sintoma de alguma coisa, um sintoma de algum... O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? O que eu tenho feito? Né? Qual é a causa que está me trazendo essa dor? Então, para a gente falar de acolhimento, a gente primeiro tem que entender que enquanto a gente lida com o sintoma, nós não estamos trabalhando a causa. Isso. Eu gosto muito de uma analogia que é, hoje em dia tu tem o teu carro e aí de repente do nada acende uma luzinha no painel do teu carro. Acendeu uma luzinha. O que tu faz? Leva no mecânico. Tu pode ter, né, quais são as alternativas? Eu posso pedir para o mecânico olhar qual é o problema para que eu resolva o problema e aquela luzinha se apague, ou eu posso pedir para apagar a luz. Sim. Resolveu o problema da luz, mas o problema que está acendendo a luz. Então, quando eu olho para minha criança e vejo só o sintoma dela, que ela está agitada, que ela está briguenta, que ela não está me ouvindo, ou que ela não quer fazer as coisas, eu estou olhando para o sintoma. Isso. Como que eu trabalho na causa? Eu tenho que me fazer essa pergunta. E aí eu só vou conseguir acolher a minha criança se eu olhar para ela e fazer a seguinte pergunta: o que está causando esse comportamento? Isso, exatamente. Na verdade, a gente precisa entender que os sintomas ou o comportamento da criança pode nos trazer o sinal, liga o alerta para nós de que tem uma necessidade emocional que não foi atendida, que foi mal atendida, né? Então a gente sempre usa a analogia da leiteira e ela é perfeita aqui, né? Quem é da nossa idade, talvez, né? Talvez até um pouquinho menos, quem é pai ou mãe, teve a experiência de na infância ferver o leite no fogão, né? A gente não tinha micro-ondas, né? Então a gente fervia o leite pra gente beber no fogão. Então a gente colocava o leite lá. Quem aqui não teve a experiência do leite passar por cima? Acho que todo mundo, né? Todo mundo já teve. O leite ele era traiçoeiro, ele ficava esperando tu virar de costas e aí virava. Foi, é assim, exatamente assim. Bom, e essa analogia, ela é perfeita quando a gente fala desse assunto de controle emocional, né, na infância especialmente. Por quê? Porque a gente tem 3 opções quando a gente coloca a leiteira lá no fogo. Primeiro, a gente pode tapar, né? Bota uma tampa em cima lá e vê o que acontece. Fica segurando. Vai passar por cima igual, querendo tu ou não, vai passar por cima igual, né? Tu pode simplesmente, deixa ali, depois eu limpo,
E tá bem, é uma opção também, né? É uma opção que tu pode ter para essa situação. Ou tu pode, quando tiver em ebulição, quando tiver subindo o leite, desligar o fogo. E é isso quando a gente fala de sintoma, de comportamento infantil. É olhar para nossa criança, perceber, muito bem, ela tá demonstrando esse comportamento, mas o que ela tá querendo me dizer com isso? Certo? Bom, ela tá com esse comportamento, isso está indicando que ela tá com fome, que ela tá com sono, que ela tem uma necessidade fisiológica, ou que ela quer uma atenção, que ela quer um carinho, que ela precisa de mim nesse momento. E aí, se tu chegar na causa do sintoma, é como se a gente desligasse o fogo, porque aí ele vai cessar, e vai cessar de verdade. A gente não vai simplesmente gritar com a nossa criança, dizer, chega agora, porque não sei o quê, porque tu tá de castigo, colocar a tampa em cima, ou, deixa, ela é criança tá passando por isso mesmo, criança faz isso mesmo, criança desobedece, criança isso, criança aquilo, que o permissivo faz, né? Então, o autoritário e o permissivo, não. Nós queremos ser o assertivo, que é aquele que olha para nossa criança, que consegue perceber o que está acontecendo com ela e que vai na causa do comportamento. E aí sim a gente consegue desligar o fogo e cessar toda essa situação. Verdade, isso tem muito a ver com o que a gente falava ontem sobre isso, a questão do autoritarista, né, o permissivo e o assertivo. Né? Então, qual estilo de paternidade tu quer ter? Qual que é a primeira questão que a gente tem que entender aqui? Isso é muito importante, pessoal, que a gente traga essa reflexão. Toda vez que eu não racionalizo sobre a minha atitude, eu tendo a repetir a minha experiência do passado. A neurociência nos fala que o cérebro ele não processa nada, ele só processa o que ele conhece, ele não processa o que ele não conhece. Tanto que sempre que tu olha para algum lugar, se tu olhou para uma nuvem, o teu cérebro automaticamente vai buscar dentro da caixa dele alguma imagem que vá ser uma referência que ele já viu, que ele já tenha, para associar com aquilo ali. Então, tudo que a gente faz hoje é baseado, é pautado na forma que nós vivenciamos. É a experiência que faz com que as coisas se determinem dentro de mim e eu vá tomar essas decisões. Então hoje, uma vez, logo quando eu comecei a estudar e aplicar tudo isso, né, que eu comecei a me perceber, e eu comecei a olhar para dentro de mim mesmo e ficar me perguntando assim, quando eu tomava, primeiro, eu tinha aquela atitude com a minha filha tem 7 anos, a Camille, e desde muito antes, né, acho que nós começamos esses estudos lá em meados de 2010, onde eu comecei a fazer pedagogia e psicopedagogia, eu olhava para a minha reação e pensava, nossa, eu acabei gritando com a minha filha, eu não me sentia bem fazendo isso. Né? Puxa vida, hoje, sabe, eu tive uma reação que eu não gostaria de ter com a minha criança, porque às vezes a paternidade é uma coisa que ela é tão complexa que aquela criança é o que tu tem de mais lindo nesse mundo. Né? É a tua joia mais preciosa, tu ama, tu daria a tua vida por aquela criança. Só que por vezes tu lida e tu age com aquela criança de maneiras que tu não age com nenhuma outra pessoa no mundo. Sabe? Tu não perde a paciência nem a calma, tu não grita nem bota de castigo, sabe? Então eu ficava pensando assim, puxa vida, por que eu estou fazendo assim? Eu buscava as referências do passado, eu entendia que meus pais faziam assim comigo. E tudo bem, na verdade eles faziam porque eles não tinham esse entendimento, né? Era a forma que eles tinham de resolver. Eu fui uma criança muito agitada, né? Muito, assim, meu Deus, eu era muito 220, assim. E resolvia, né, Grilo? Porque colocar a criança de castigo, ou bater, né? A gente algumas vezes apanhou na nossa infância. Algumas? Eu fui algumas vezes, então, ou muitas vezes, né, resolvia, porque a criança parava com aquele comportamento. Mas a questão é, a que preço é o que a gente fala? Isso é o problema, Carol, porque resolve, e aí tem pai que fala pra nós assim, mas... Não, lá em casa é assim que dá certo. Né? Desculpa, continua. Não, tudo bem. É isso aí, a gente vai construindo junto. Mas a questão é a que preço é isso? A criança ela para, mas ela entendeu por que ela precisa parar, construiu alguma coisa na vida dela, e quando a gente fala dessa questão da referência que a gente tem, especialmente da primeira infância, que é do nascimento até os 7 anos de vida da criança, a gente consegue olhar para nós e ver muito do nosso comportamento
comportamento hoje, e é legal a gente poder fazer isso, e a gente perceber isso, é que muito do que a gente faz hoje está pautado no que a gente viveu lá. Então isso só reforça o que a gente fala o tempo todo, que o adulto que o nosso filho vai ser, a gente está construindo hoje. Então a gente precisa olhar com muito carinho o que a gente está fazendo com a nossa criança agora. Tá bem, eu vou bater no meu filho e ele vai parar de fazer. Sim, ele vai parar porque ele tá com medo. Não porque ele entendeu que ele não deve fazer isso, porque ele vai se machucar, porque ele tá chateando a mamãe, porque ele tá fazendo isso pra uma pessoa, né, a pessoa não quer que ele faça, ou porque vai fazer um mal pra ele. Agora, se a gente consegue fazer isso com controle, a gente vai falar um pouco do controle emocional e entrar na questão do acolhimento. Se a gente consegue fazer isso de maneira assertiva, com firmeza, mas também com gentileza, com carinho, sem precisar me exaltar, sem precisar bater na minha criança, eu vou construir isso com ela. E aí ela não vai voltar a fazer isso milhões de vezes, porque a criança que apanha, ela apanhou agora, cumpriu aquela pena, ela vai fazer de novo, ela apanha de novo, cumpriu aquela pena, ou ela fica de castigo. Ela entende isso como uma pena, e a gente precisa esclarecer isso na gente. Ela entende isso como uma pena, ela cumpriu e tá beleza. A criança que aprendeu, ela na próxima vez que vai pensar em realizar isso, ela vai se lembrar do que aconteceu, da tristeza que ela causou no pai ou na mãe, da situação, da conversa, porque ela internalizou isso, porque fez sentido, porque ela aprendeu. Então, tem uma construção totalmente diferente e tá na hora da gente começar a prestar atenção nisso, né? Que a punição, ela traz pra gente, quando a gente fala de bater na criança, de colocar a criança de castigo, inclusive, ela traz, ela vem junto com uma bagagem que não é positiva para a infância. E a gente não precisa mais disso, né? E por isso que a gente fala do atualizar, do atualização, por isso que tem esse nome, porque tá na hora da gente começar a enxergar isso de um jeito diferente. Aí quando a gente fala de acolhimento... Cecília tá aqui com a gente, desculpa. Que legal. Cecília, a Ju, bom dia, Ju, bom Rodrigo, dia, Cecília. Rodrigo, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, que bacana tê-los aqui com a gente. E aí, sempre que a gente fala isso, eu sempre imagino as pessoas do outro lado dizendo, tá, mas e o que eu faço? Isso. Verdade, então, e aí também tem um outro lado que algumas pessoas gostam de defender, tá? Então eu vou criar imperadores dentro da minha casa, sim, pequenos reizinhos. Não, na verdade, a ideia é que aí também, uma das principais conceitos da disciplina positiva, né, que é um dos nossos pilares, que ele diz assim, que é da onde nós tiramos a ideia de que para uma criança agir melhor, ela tem que se sentir pior. Sim. E o que ele nos apresenta para que a gente possa melhorar isso? Que as nossas atitudes sejam feitas com gentileza e firmeza. Só que para que eu tenha gentileza e firmeza, eu tenho que estar emocionalmente preparado para isso. Eu tenho que conseguir lidar de forma emocionalmente preparada. Então, assim, até anotei essa frase que eu gosto muito dela. Quanto mais eu procuro o problema na criança, mais eu me afasto da solução. Então, voltando ao que a gente estava falando antes, para que eu possa acolher, e falando de acolhimento, eu tenho que entender que a solução, ela nunca está no sintoma. A solução, ela está na causa. A primeira coisa que eu tenho que fazer para acolher a minha criança a primeira coisa que eu tenho que fazer é tu olhar para ela e te fazer essa pergunta. O que está gerando aquele comportamento? Depois que tu te fizer essa pergunta, tu nunca pode esquecer que tu tem que validar aquilo que tu está evidenciando através de perguntas empáticas, né, que são aquilo que tu olha para a criança e fala, eu imagino que tu está triste, eu imagino que tu está querendo atenção, sabe? Eu acho, e aí tu vai dando clareza para a criança. A gente sempre vai conseguir resolver melhor aquilo que a gente consegue nomear. Vocês já viram, às vezes, quando tu tá com muita, assim, tu tá ali nervoso, tá agitado, sabe, tu tá sem paciência, daqui a pouco tu pensa, mas eu não me alimentei, eu não comi ainda. Puxa vida, eu tô com fome, eu acho que se eu parar e comer alguma coisa, eu vou melhorar. Eu pensei, no que eu pensei? Se eu tivesse focado no sintoma, daqui a pouco eu ia pensar em tomar um remédio, preciso tomar um calmante, alguma coisa, tá, mas o que está me fazendo isso? A mesma coisa com a criança. Tu queria falar? Não, eu só ia completar, na verdade, que a gente também sempre fala que a criança, ela se enxerga, ela passa a se enxergar e ter clareza de si mesma através do olhar dos pais. Então, por isso que é importante a gente dar
clareza e dar nome para aquilo que a criança não sabe nomear ainda, né? Então, eu entendo que tu tá com triste, eu entendo que tu tá com raiva, eu entendo que tu tá cansado, né? Então, dar nome, isso ajuda a criança a compreender a si mesma. Né? Então, e ela não conhece ainda esses sentimentos, né, quando eles são pequenos, então a gente precisa dar essa clareza, inclusive dizer talvez por quê. Eu entendo que tu tá triste porque quebrou o teu brinquedo, eu entendo que tá triste porque tu perdeu o privilégio de brincar com o teu brinquedo porque não estava brincando adequadamente, né? Então a gente dá clareza para a criança do que ela tá passando, isso ajuda bastante nessa construção. Perfeito. Eu quero abrir um parênteses para dar uma moral pro Rodrigo. O Rodrigo é o marido da Karina. Gente, uma das minhas tristezas e das minhas maiores tristezas é que esse universo de paternidade, a busca por conhecimento, ele parte quase que 90% assim, a partir das mães. Ai, a gente tem o Ronaldo, marido da Carol. O Ronaldo, marido da Carol também. Assim, eu digo, e aí falando agora, né, quando eu busquei saber mais, ser um pai melhor, o quanto a minha vida melhorou, Sim. O quanto a conexão com a minha filha melhorou, só que os homens ainda acham que cuidar, educar é uma atribuição da mãe. Eu ajudo a minha esposa. E eu venho dizendo muito isso, tu não ajuda, o homem hoje em dia não pode mais ajudar, tem que dividir, sabe? E se tu não sabe por onde começar, começa dividindo a carga mental. A mulher, ela acorda já pensando o que a criança vai comer, o que ela vai vestir, que hora ela vai dormir, o que ela tem que fazer, as atividades da escola. Começa a dividir a carga mental, que tu já vai começar assim dividir, ser um pai diferenciado. Então, Rodrigo, parabéns por tu estar aqui com a gente. Parabéns por tu ser esse pai diferenciado. Eu não tenho dúvida que isso vai refletir na tua relação com a tua criança, que isso vai refletir no futuro, sabe? Quando a tua criança lá na vida adulta for lembrar, como foram os teus pais? A gente sempre busca a referência da infância. Se eu perguntar agora para quem está aqui nos assistindo, como foram os teus pais? A gente sempre busca a referência da primeira infância. Sim. Sabe? Então, isso lá na frente vai ter valido muito a pena. Fecha parênteses, vamos para agora a inteligência emocional. Pessoal, quando a gente fala de inteligência emocional e acolhimento, parte de uma inteligência emocional é quando você consegue, vamos fazer uma analogia, que eu gosto muito dessas analogias, tá? Vamos pensar numa bomba, tá? Esta bomba é quando tu explode emocionalmente. A tua inteligência emocional, ela está vinculada ao pavio da tua bomba, certo? Alguns têm um pavio pequeno, e aí aquela coisa, né? Começa a situação, a tua criança começa ali a chamar atenção, começa ô mãe, ô pai, fazer alguma coisa que vai por dentro, tu já vai, né, te desorganizando emocionalmente. Algumas pessoas com pavio curto já explodem. Sim. Outras conseguem ter um pavio um pouco maior, e aí tendem a ter mais clareza e conseguir resolver antes de explodir. Então, o primeiro ponto é o tamanho do teu pavio. Se ele hoje é curto, tu tem que aprender coisas que façam com que ele aumente. O que são essas coisas que fazem com que ele aumente? Né? Respirar fundo, um tempo positivo, às vezes tu sair de cena, sabe, de aconteceu alguma coisa. Pessoal, agora eu tô nervoso para resolver. Eu vou me acalmar e daqui a pouco a gente conversa. Eu lembro quando eu era criança, Carol, que quando minha mãe e meu pai falavam assim, em casa a gente conversa, me dava dor de estômago. Sim. Não é isso, não é aquela em casa a gente conversa. É tu olhar para tua criança e dizer exatamente isso. Agora eu tô nervoso, de repente eu vou agir de uma maneira que eu não gostaria, então eu vou me acalmar e daqui a pouco a gente conversa. A criança, vendo tu fazer isso, ela começa a fazer igual também, sabe? Porque ela lembra, a Carol acabou de dizer, a criança reflete os pais. Um dia, se ela estiver nervosa, ela vai dizer, puxa vida, não resolver agora, calma. Deixa eu resolver, deixa eu ficar mais calmo, que eu, né? Não, a gente nunca pode resolver nada. Ensinar estratégias para a nossa criança de como se acalmar é super legal. Super legal. É bem importante. Conta do Gael, acho lindo do Gael. O Gaelzinho, gente, é um fofo. O Gael tem algumas estratégias que a gente já conseguiu estabelecer com ele, e a que mais funciona é a do respirar. Então, quando ele começa a se desorganizar por alguma situação, e sim, toda criança se desorganiza quando não ganha o que quer, ou enfim, né? Faz parte, tá aprendendo isso, a gente sempre diz pra ele, calma, respira. Então ele faz esse movimento. É lindo, ele já entende. E olha que curioso que esses dias, acho que eu não contei aqui, esses dias
eu acabei falando com ele assim, por que tu tá fazendo isso? E dei uma xingada nele, ele olhou pra mim e fez assim, tipo assim, Te acalma, mãe. eu tenho que me acalmar, então te acalma também. Lindo, né? Então, assim, no primeiro momento, tu tem que saber fazer estratégias, saber o que te acalma. Essa é a pergunta que tu tem que responder para ti mesmo. O que te acalma? Eu sei hoje o que me acalma, e quando eu vejo que está acontecendo alguma coisa que eu vou explodir com a minha filha, eu busco isso. Tá? A segunda questão, falando sobre inteligência emocional, além do tamanho do teu pavio, é depois que tu explode, o quão profundo tu vai. Sabe? Então, assim, aquela tipo de pessoa que, sei lá, explode com o filho, grita, sabe? Acaba tendo uma atitude que não gostou e passa o resto do dia dizendo, eu sou um péssimo pai, eu sou uma péssima mãe, olha só o que eu fiz. E aí tu vai sofrendo com aquilo e aquilo vai te tornando mais aquilo que tu não quer. Sim. Né? As palavras, elas profetizam coisas na nossa vida. Assim como a gente faz com a nossa criança, quanto mais eu chamo ela de desobediente, quanto mais eu chamo ela de preguiçosa, quanto mais eu chamo ela de bagunceira, mais ela se torna isso. Né? A mesma coisa conosco. Se eu digo para mim mesmo que eu sou um péssimo pai, uma péssima mãe, que eu não consigo lidar com meu filho, que eu não tenho paciência para lidar com ele, mas isso vai se profetizando na minha vida. Então, se por né, aumentei meu pavio, mas mesmo assim explodi, quão profundo tu vai? E aí, qual que é a questão? Qual que é o ensinamento que a gente quer passar? Tu tem que saber voltar. Quanto mais rápido tu voltar, né, dessa profundidade, se tu continua descendo, 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 isso vai fazer com que isso se estabeleça na tua vida. Né? O nosso subconsciente, dizem que isso a programação neurolinguística nos mostra que no iceberg do nosso consciência, né, só a gente tem consciência só da pontinha. O que está indo para baixo é extremamente gigante, a gente não tem noção. Só que a gente vai estabelecendo as coisas e elas ficam escondidas no nosso subconsciente. Então, depois que eu explodir, eu tenho que também me dizer. E aí, mais uma vez, eu falo para vocês, a gente tem que usar as frases para conseguir mudar isso. Tá, ok, explodi, realmente, né, não precisava, podia não ter sido assim, mas eu vou sentar lá, eu vou dizer desculpa para minha criança, eu vou conversar com ela, a gente tem na disciplina positiva os 3 R's da reparação. Né, onde tu reconhece, te responsabiliza e reconcilia. Então tu pede desculpa para a criança, tu reconhece que tu estourou com ela, não devia ter gritado contigo, eu sou adulto na situação, mas foco na solução. O que nós podemos fazer para que isso não aconteça mais? Eu não responsabilizo a minha criança, olha o que tu fez, que me fez gritar contigo, a culpa é tua. Não. Quem gritou, afinal de contas, nós né? somos os adultos, quem tem que ter responsabilidade e maturidade. É duro até de ouvir, mas é isso, né? Quem gritou, quem perdeu o controle foi a criança? Não, foi o pai ou foi a mãe. Então a gente não pode colocar no nosso filho uma culpa de uma situação que é nossa. Olha o que tu fez eu fazer. E a gente ouviu bastante isso quando era criança. Muito. Então é mais fácil dizer, sabe, olha, né, eu acabei perdendo a cabeça, eu acabei gritando contigo, eu acabei fazendo, né, agindo dessa forma que de repente te magoou, alguma coisa assim, sabe? Mas o que a gente pode fazer que isso não aconteça mais? Como tu pode me ajudar para que isso não aconteça mais? Sabe, então... E a gente vai... O legal disso, dessa ferramenta, é que a gente vai chegar na mesma construção que a gente gostaria, gritando, né? Só que construindo de maneira positiva na vida da nossa criança. Puxa vida, olha aí, eu fiz uma situação, eu pulei no sofá, minha mãe não gosta disso. Ela gritou comigo, ela não devia ter feito, então não vou pular mais no sofá para que ela não se descontrole. Né? Então, olha a construção que tem. A criança se vê participante né, ela contribui com a vida da mãe, a mãe contribui, o pai ou a mãe, enfim, né? O pai ou a mãe contribuem com a vida do filho. E olha que lindo isso, né? E é muito diferente de tu bater na criança porque ela pulou no sofá porque tu não queria que ela fizesse e ela deixou de pular por medo e nada se construiu aqui, né? E isso, e aí também, eu sempre escuto o pai do outro lado que olha para ele e diz, mas isso vai levar muito tempo, não, você não tem tempo para fazer isso, tá voltando às aulas, grilo, tu quer me enlouquecer. Pessoal, isso leva ao mesmo tempo que tu leva brigando com a tua criança, sabe? O que muda é a tua maneira de fazer, sabe? E o benefício que você tem. Em frases curtas, às vezes, é que nem eu digo assim, uma outra ferramenta da disciplina positiva é uma palavra. Ao invés de eu chegar para minha criança e falar assim, olha só, o teu quarto tá todo bagunçado, por que tu não arruma? Vai começar um sermão interminável, sabe? Eu olho para o que está no meio do quarto, tá vendo a boneca, ela olha para mim,
já sabe o que é para fazer, sabe? Eu entro no quarto dela, eu vejo que, sei lá, o chinelo dela não está no lugar, eu digo, filha, chinelo. E ela vai lá e já sabe o que é para fazer. Então eu vou lidando de formas curtas, mas o grande segredo é tu ser gentil e firme ao mesmo tempo. E se manter. Se tu tem esse controle emocional, sabe, de saber o tamanho do teu pavio e nisso saber o que te acalma e estar calmo para resolver. Se tu explodir, tu não ir muito profundamente dentro disso, também te validar e te acolher, sabe? E além de tu saber o quanto profundo tu vai, tu saber o que te traz de volta para o raso, sabe? Isso vai fazer com que tu tenha inteligência emocional para conseguir lidar com a tua criança. E aí tu te acolhe, acho que se a gente fosse resumir a live de hoje, tu te acolhe para poder acolher a criança. É a história da máscara que a gente falou ontem, quem não estava aqui com a gente ontem. Até um bom dia aqui para Marione, da Lalube, Bem-Estar Ortopedia. Bom dia, Chay. E a Mara chegou aqui também. Bom dia. É o que a gente falava na live de ontem dos pais dialogadores, né? Primeiro, quando a gente voa de avião, né? Primeiro, se acontecer qualquer coisa, coloca a máscara de oxigênio em ti para te colocar no outro. E é isso. Acolhe primeiro os teus sentimentos. Aprende a controlar primeiro os teus sentimentos para que tu possa acolher os sentimentos do teu filho e ensiná-lo a controlar os sentimentos dele. Então é isso. Pais acolhedores, gente, como isso é importante a gente acolher a criança, né? Acolher ela inteira com todos os sentimentos que ela tem, porque a criança tem sim o direito de sentir raiva, ela tem sim o direito de ficar triste, ela tem o direito de sentir o que ela sente, assim como o adulto também tem. O que a gente precisa fazer o nosso filho, ou ensinar os nossos filhos, é o que eles fazem com o que eles sentem. E aí é que tá, né? Então, a gente precisa olhar para o sentimento que a gente tem muito bem, o que isso está nos dizendo, né? E aí buscar a solução, aí buscar, né, a construção daquela situação. Verdade. A gente falava no começo da live sobre que a gente, né, enquanto nós olharmos para o sintoma, nós não estamos buscando a solução, né? Quanto mais eu olho para o problema, mais eu me afasto dele. Então eu tenho que olhar para minha criança e olhar para as causas, né? O que está causando aquele comportamento, sabe? Num segundo momento, tu validar aquilo ali e nomear para a criança. Às vezes, tu olhar para tua criança e falar assim, filho, tu está fazendo isso porque tu quer atenção? Tu está precisando de que o papai pare um pouco do que eu estou fazendo para brincar contigo? Se eu sentar contigo 5 minutos, ou quando tu, depois eu posso continuar o que eu estou fazendo aqui? Eu posso não, eu vou brincar, aí tu afirma, né? Eu vou parar 5 minutos aqui brincar contigo, depois eu vou continuar o que eu estou fazendo, ok? Combinado? Eu te dou essa atenção e a gente faz essa troca. Sabe? Tu vai estabelecendo com a criança. Num próximo passo, tu saber o que te acalma, é extremamente importante. Tu tem inteligência emocional para lidar com isso, né? Que é onde tu vai estar fazendo assim, o tamanho do teu pavio, quão profundo tu vai, o que te traz de volta, para poder lidar com a tua criança. E falando sobre isso, eu vou contar uma pequena historinha, né? Que no mercado, né, a criança estava ali com a mãe e daqui a pouco a criança passa assim numa gôndola e vê ali um chocolate e eu quero aquele chocolate. E a mãe diz, não, a gente não veio aqui para comprar chocolate. E a criança começa a gritar. Mas a gritar, Carol, assim, dentro de todo mundo, aquele olhar, né? Quem nunca viu uma cena dessa? Quem nunca viu todo aquele olhar dos outros assim, e ela assim, não. E ela começou a dizer assim, calma, Isabela, e seguiu. Passou pelo corredor dos brinquedos. Mais uma vez a criança pediu uma coisa, mais uma vez a mãe disse que não, a gente veio aqui só para fazer as compras e tudo mais, e a criança se atirou no chão, e mais uma vez aquela gritaria, e ela mais uma vez, calma Isabela, calma. Quando chegou no caixa, ela pediu mais uma coisa, e mais uma vez a cena se repetiu, e mais uma vez ela dizia, calma Isabela. Quando a mulher do caixa passando, eu disse assim, nossa, mas que legal, né? Moça, quero te parabenizar, o jeito que tu lida com a Isabela é muito legal, assim, parabéns. Aí essa mãe diz, não, Isabela não é a criança, Isabela sou eu. Eu estou pedindo calma para mim, porque eu preciso me acalmar para poder acalmar ela. E eu acho que o grande ensinamento é isso, assim, a gente tem que nos olhar, nos acolher. A partir do momento que eu estou acolhido para lidar com a criança, eu vou conseguir acolher ela, eu vou conseguir olhar, assim, a partir do momento que eu estou centrado emocionalmente, eu posso olhar para a criança e através de uma forma empática buscar o que ela está sentindo para dizer para ela, a partir do momento que eu nomeio para ela o que ela está sentindo, ela vai ter facilidade de lidar com isso. E isso, pessoal,
é um processo. Carol, Sim. por favor, explica pro pessoal o que seria esse processo. É uma coisa que a gente vai construindo, né? Não é assim, a gente planta agora e colhe agora. Não, a gente planta hoje para colher daqui a pouco. Não é né? agora, vai ali, já começa a fazer e dá tudo certo. Não, é um processo, a gente vai construindo com a nossa criança e aos poucos vai ficando mais fácil. Né? Aos poucos a criança já vai sabendo, já vai aprendendo, já vai sabendo se controlar. Tu não precisa fazer toda a conversa sempre e ensinar ela a fazer isso. Não, com o tempo ela vai aprendendo e ela vai fazendo isso automaticamente e sozinha. Né? Agora, se a gente fica batendo na nossa criança e brigando com a nossa criança, pensa que desgastante e cansativo é isso também, né? Então, é um processo. Vai dar trabalho? Vai. A gente não tá falando aqui de uma coisa que é mágica. Tu coloca em prática e, do instante eu girei minha varinha e agora tudo vai mudar na minha vida. Não é assim. É um processo, mas é um processo que constrói e que traz benefício. Né? Lembra que a gente falou, muito do que a gente foi construído na nossa primeira infância. Então, como a gente quer que o nosso filho seja no futuro? A gente quer que o nosso filho seja uma pessoa descontrolada, que explode, grita com tudo? Provavelmente os pais vão dizer que não, né? Então, a gente precisa conseguir plantar isso na vida das nossas crianças hoje. E a gente faz isso primeiro sendo exemplo na vida deles. Né? Então, a gente precisa construir isso com a nossa criança, por isso que a gente chama de processo. Mas é um processo que constrói. No outro caso, no caso do pai que explode, que grita, que isso é um processo que destrói, que não traz benefício para a vida da criança. Então é isso que a gente queria falar hoje sobre o acolhimento, que é tão importante, né? E o acolhimento passa pelo colo, o acolhimento passa pelo abraço, o acolhimento passa pelo afeto, que deve ser muito presente na vida das nossas crianças, né? Especialmente nesse tempo agora que a gente vive aí, né? A gente está retomando agora as atividades escolares, mas as crianças vão para a escola e não vão poder, em função dos protocolos de segurança por causa do Covid, não vão poder ter muito contato físico com o professor. Então, em casa, isso precisa acontecer. A gente precisa dar colo, a gente precisa dar carinho, a gente precisa dar afeto, a gente precisa estar próximo à criança, né? Então, o acolhimento passa por tudo isso e é fundamental que isso aconteça na vida da criança. Perfeito. Pessoal, essa semana nós temos aí essa semana de lives Pais Presentes, para que a gente, nessa busca de se tornar um presente na vida dos nossos filhos, é o melhor que a gente pode dar. Nenhum presente, né, entregue a uma criança é tão valioso quanto pais que buscam virtudes, que buscam habilidades para serem melhores. Né? Nenhum sucesso na vida adulta vale ter fracassado com seus filhos. Então, assim, parabéns para quem está aqui, para quem está buscando. Amanhã vamos falar sobre pais protagonistas, né, que vai falar assim, como nós trazer assim, caminhos para que a criança se torne mais independente, mais autônoma. Né? Na quinta-feira a gente vai estar falando sobre criatividade, não perca, vai ser uma live muito legal. Na sexta-feira sobre virtudes. Tá? Então vem com a gente participar dessa semana. Obrigado. Quem quer saber mais, aqui é pouco para a gente falar sobre tudo isso que a gente tem para falar. Então nós temos ali mais de 30 vídeos lá no YouTube. Aliás, eu quero sugerir 2, se os pais puderem assistir. 3, na verdade, tá? No nosso canal do YouTube tem um vídeo que fala sobre os estilos parentais, os tipos de paternidade, tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui hoje. Olha lá. Tem um vídeo que fala sobre as 7 causas do comportamento infantil, que é isso, olhar o sintoma, o que tá por trás desse comportamento, o que ele tá querendo nos dizer. Cara, então o vídeo tá lá. E tem um vídeo que fala sobre as punições e castigos, que também traz essa reflexão. Então assiste lá, que eu tenho certeza que vai contribuir bastante com tudo, vai corroborar, olha que palavra bonita, vai corroborar com tudo que a gente estava falando aqui nessa live. Tem gente chegando agora, né? Então, o pessoal que chegou agora, a gente está terminando, infelizmente, Fabiana. Tá, Jennifer, Miriam? O pessoal que está chegando agora, a live vai ficar salva, então vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, podem deixar o seu comentário, né? E aí amanhã, às 8h08 da manhã, a gente volta de novo, então, com mais uma live da Semana Pais Presentes, de como os pais podem se tornar um presente, não ser presente, não só ser presente, mas se tornar um presente na vida dos seus filhos. E amanhã, então, a gente volta com os pais protagonistas. Amanhã certo? Vamos abrir um pouquinho para algumas perguntas, o que tu acha? Claro. Amanhã, quem quiser trazer alguma pergunta, alguma dúvida,
Vem conosco amanhã pra gente bater esse papo. Certo, pessoal? Joia, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Amanhã, então, a gente se vê de novo, tá bem? Tchau, tchau. Até mais. Até mais.